30 anos de seleção, 25 de programa Nelore Brasil, 12 selecionando para precocidade sexual, 10 para acabamento e rendimento frigorífico, 7 anos para identificação de bezerros púberes sexualmente, 7 também para temperamento e muitas horas ininterruptas em busca de outras várias características de ordem econômica. Realmente, a genética aditiva merece os elogios da pecuária nacional. E isso ocorreu novamente em virtude da Expogenética 2013 em Uberaba, quando todos os programas de melhoramento animal lançam os seus sumários. No programa da ANCP Novas Constatações, a genética aditiva, pelo 7º ano consecutivo, possui os melhores índices de MGT, Mérito Genético Total, que é uma somatória das quase 30 DEPs avaliadas pelo programa. Mais do que isso, dos 10 touros primeiros colocados para a MGT, 9 são genética aditiva. E se colocarmos em discussão a acurácia dos reprodutores, ou seja, a confiabilidade dos animais, saiba que dos 8 primeiros colocados com filhos avaliados, 5 são crioulos da empresa, sendo o Remanso Ricket em 8º lugar com 1.688 filhos em 51 rebanhos, Remanso Quisco com 177 filhos em 12 rebanhos, Remanso Rabino em 6º, com 129 filhos em 4 rebanhos, e os 2 primeiros colocados, Remanso Sabiá, medalha de prata, com 302 progênies em 16 rebanhos, e o medalha de ouro, Remanso Torixorel, com 678 filhos em 21 rebanhos. O diretor-presidente da ANCP, professor Raizildo Lobo, afirma que esta supremacia da genética aditiva se deve ao fato da empresa acreditar no sumário e fazer uso dos animais jovens e de alta avaliação. Se você acredita e não usa, não vai para lugar nenhum, tá certo? Então você tem que acreditar e usar. Se tem uma ferramenta, como é o sistema online de acasalamento otimizado, acasalamento genético, você deve usar, porque os trabalhos científicos efetuados por professores de várias universidades, cabe destacar aqui a professora Karina, da Universidade Federal de Uberlândia, mostrou que os animais, utilizando o PAG, ele consegue aumentar em 40% o progresso genético. Então imagine que em 10 anos você vai ganhar uma arroba. Se você usar o PAG, você vai ganhar 21 quilos. Então, quanto custa 1 quilo de carne? Só é fazer a conta, você vai ver que vale a pena utilizar todas as ferramentas, principalmente vamos dizer, as ferramentas terminais, que seriam o acasalamento. Outros técnicos são unânimes ao recomendar o uso dos sumários para o progresso genético dos rebanhos. Eu comecei a trabalhar com melhoramento há 20 anos atrás. E naquela época era como se a gente estivesse no deserto, porque a pecuária estava para um lado, para um sentido, e o melhoramento estava para o outro. Então, a informação genética, ela não era aceita naquela época, porque eram apenas números. E as pessoas não conseguiam entender aquela informação que estava sendo disponibilizada ali naquele momento. E hoje, nós estamos passando por uma fase o que eu falo que é um privilégio dentro do melhoramento, porque a credibilidade da informação genética, né? Você está vendo, nós tivemos aqui na Expogenética 2013 o lançamento de todos os sumários, de todos os programas de melhoramento e os touros que estão na liderança dos sumários. E todo mundo aguarda o lançamento do sumário para pegar a informação genética. É lógico que nós temos críticas sobre a informação genética, mas a informação genética ela se comprova. Na hora que o produtor vai comprar um sêmen, ou um touro, ele com certeza, esse touro da genética aditiva, ele vem acompanhado de informações genéticas. E ver essas informações genéticas se concretizar na produção lá no campo, era só isso que o produtor estava faltando para acreditar no melhoramento. Então, com certeza, a genética aditiva tem um papel fundamental. E fundamental porque ela está no caminho certo da seleção. Tanto nesse sentido que você falou, a gente vem conseguindo, ano após ano, colocar touros entre os primeiros colocados e esse ano arrebentando a boca do balão. Resultado na porteira para dentro. É isto que a evolução genética tem proporcionado aos que acreditam na ciência e na capacidade do selecionador brasileiro.
Mercadologicamente falando, o diretor técnico da genética aditiva explica que os caminhos de produção de carne no Brasil precisam se espelhar na competência, por exemplo, do produtor de frango, de suíno e de outras culturas agrícolas no país. Só para a gente ter um dado, em 1950 se abatia um frango com 1,470 kg dias. Em 1990, 40 anos depois, se abatia o frango com 2,1 kg e 40 dias. Ou seja, em 40 anos, eles conseguiram aumentar o peso em 1/3 e reduzir a idade de abate quase pela metade. Qual que é o ensinamento que o frango nos deixou? Seleção objetiva focada em desempenho econômico. Se a gente pegar a questão dos suínos, é exatamente a mesma coisa. Se a gente pegar a agricultura, na década de 80, de 90, o custo de produção de soja era 18 sacos. E quem produzia 30 sacos era uma pessoa vitoriosa, né? Hoje, quem produz 30 sacos não paga sequer os custos de produção. Então, tudo isso mostra que o único caminho da gente se manter competitivo, de manter a rentabilidade do produtor, é se a gente for capaz de aumentar a produtividade do rebanho, tal qual fazem as carnes que competem com nós ou as atividades que competem pelo espaço físico de produção. Esta supremacia da genética aditiva no programa ANCP é muito fácil de ser interpretada. Afinal, a equação, a fórmula de cálculo para todos os rebanhos e todos os animais em avaliação é a mesma. Não há privilégio algum dentro do programa. A equação da avaliação genética, ela, quando se coloca os 2 milhões e pouco de animais, que LCG PO, LA comercial, o critério é o mesmo. Inclusive, no processo, nós nem sabemos quem está, são tudo recodificados, nós nem sabemos quem está, quem é quem. O que nós trabalhamos é no sentido de que os animais tenham uma competição grande lá dentro dos diversas fazendas e que também eles sejam avaliados nas mesmas condições. Cabe destacar que a ANCP criou 3 certificações muito importantes. Uma é a qualidade da informação. Por quê? Se os dados não forem bem pesados, bem coletados, bem pesado, com a balança sendo aferida constantemente, o perímetro escrotal, a avaliação visual, todas essas informações não forem bem colocadas, tiradas e enviadas para a ANCP, como também a formação dos lotes de manejo, não se tem garantia das DEPs preditas ou das DEPs estimadas, porque se entrou uma coisa ruim, vai sair, não tem como você fazer um bom bolo se você usa um ovo estragado ou usa um leite estragado. Então nós temos que ter coisas boas. Depois havia uma tendência também, que o Brasil ainda é muito novo em tudo, e principalmente no melhoramento genético, do criador participar do programa, se inscrever, etc., das suas contribuições, mas não usar. Não adianta não usar. Mas é preciso fazer a lição de casa, atentar para a qualidade da informação que gera conhecimento. E o conhecimento, por consequência, gera indivíduos superiores. É primordial medir corretamente os animais e dar oportunidades iguais aos grupos contemporâneos e de manejo. Se a gente parar para pensar, o que é informação genética? A informação genética ela é feita em cima dos dados coletados na fazenda. De dados de pesagem, de dados de medida de perímetro escrotal, a ultrassonografia que é feita na 12ª costela, onde você traduz o rendimento e o acabamento. E essa informação genética, esses dados geram informação genética. E a informação genética nos gera conhecimento. E aí nos permite identificar os melhores animais. Argel também sugere que façamos como os selecionadores de Aberdeen Angus e os produtores de gado holandês. Profissionalmente, eles conquistaram seus espaços no mercado mundial de carne e leite. E o nosso Nelore, segundo o médico veterinário, tem potencial suficiente para cair no gosto do consumidor mundial. Todo mundo sabe que cresceu muito o uso, né, da raça Aberdeen Angus em IATFs no Brasil. Do outro lado, quando você olha que touros, que genética que está sendo usada, você vê que mais de 90% é de genética importada.
a participação de genética nacional é muito pequena no mercado. Por quê? Porque as provas fora do Brasil transmitem maior confiabilidade para o produtor. Se a gente mudar de ir para o rebanho leiteiro, a gente observa que na raça holandesa é exatamente igual. Ou seja, o produtor brasileiro, ele precisa se preocupar em produzir provas objetivas e que tenham respaldo internacional, né? Não adianta a gente ficar criando a formulazinha mágica nossa, né? Então, isso é uma das coisas que a gente vem caminhando nesse legado aí, que é buscar provas que o mundo acredite. Uma pergunta também não quer calar. Por que é que a genética aditiva consegue produzir animais de alta avaliação e alguns outros selecionadores não? Roberta Gestal tem a explicação. Porque eles acreditam na informação genética e sabem usá-la. Eu tenho o privilégio de todo ano fazer a escolha de alguns animais que vão para a central. E passam nas minhas mãos 800 touros, passa uma safra inteira. E são 3 dias de muito trabalho, porque a gente senta na tábua de um curral com todas as informações, avaliação genética, desempenho do grupo, as informações de ultrassonografia de carcaça, as informações de avaliação reprodutiva. Então, nós olhamos animal por animal, com todas essas informações e a informação também fenotípica que nós estamos enxergando ali na hora. E ali na genética aditiva, se um animal tem uma informação, ele é um top 0,1% de um sumário, é um touro importante dentro de qualquer outro trabalho de seleção, o Argeu vai lá e utiliza esse touro. Porque ele acredita na avaliação genética. E ele sempre acreditou, porque todo animal que se destaca a superioridade para aquelas características que ele tem como critério de seleção, ele usa esse animal. Remanso Tourichorel poderia ser um caso isolado, mas se olharmos para o sumário, veremos que outros vários reprodutores provados possuem sufixo remanso. Para a MGT, a consistência do trabalho da empresa é ainda mais aplausível. Dos 10 primeiros colocados para a soma de todas as DEPs em avaliação e que formam o MGT, 9 são genética aditiva. O USP, por exemplo, que eu participei como Tourichorel da escolha desses 2 animais para a central, eu estava na comissão que escolheu esses 2 touros, nós tínhamos, por trás desses 2 touros, nós tínhamos consistência genética. Os pais vieram de um trabalho bem feito de seleção. As mães vieram, as características foram fixadas. Há quantos anos se trabalha com precocidade sexual dentro daquele rebanho? No mínimo 10 anos. Eu não tenho muita certeza, mas acredito de 10 a 12 anos que eles estão trabalhando com precocidade sexual. Há mais ou menos no mesmo tempo com as características de carcaça. E não só eles têm a informação, eles utilizam a informação. Então, eles identificam o animal e usam dentro do rebanho. E o que eles estão fazendo? Mudando a genética do rebanho. E, de uma certa forma, fixando esses genes. Então, isso que nos dá garantia que um touro desse vai transmitir para os filhos dele. No momento que a gente estava renovando a bateria da empresa, repensando o caminho que a gente ia seguir, nós percebemos que a gente não poderia atingir o mercado que a gente pretendia sem ter a genética aditiva no nosso portfólio. Então foi muito bem sucedida essa parceria. E aí quando a gente foi buscar os touros dentro da genética aditiva, a gente foi buscar com muito critério, fazendo questão de participar do processo de seleção dentro da fazenda. Então todo ano que nós vamos lá escolher um touro na genética aditiva, a gente avalia mais de 1000 touros junto com o Argeu e pinça ali o que realmente é interessante. Por isso a gente acredita muito nas avaliações genéticas dos touros que a gente contrata da genética aditiva, porque elas têm consistência de pedigree, elas têm consistência de avaliação genética e elas têm consistência de desempenho intra-rebanho. A chance de dar errado um touro jovem vindo de um processo tão criterioso de seleção é muito baixa. Raizildo Lobo reafirma que a genética aditiva está colhendo os frutos que plantou, como trabalho e fidelidade à tecnologia e ao programa de melhoramento genético. Um exemplo a ser seguido. Genética aditiva começou com o Dr. L em 92 e o Argeu, uma pessoa muito importante nesse processo todo, agora o Geraldo, eles estão tendo realmente resultados maravilhosos, resultados espetaculares. Então, colhendo os frutos, né?
colhendo os frutos, evidentemente, e vão ter ainda muitos mais frutos para colherem. Então é muito importante a gente olhar se alguém está tendo um sucesso, a gente deve seguir. Se eu vou numa estrada, você vai na frente, você cai no buraco, eu vou procurar desviar para não cair no buraco. Então hoje as tecnologias estão mostrando que o caminho está sendo bastante encurtado. Então parabéns à genética aditiva, parabéns a todos os criadores do programa pelos resultados alcançados. E o segredo para todo este sucesso continua sendo a qualidade da informação e a confiança que todos devem ter em touros jovens e de variabilidade genética. O sucesso no Nelore não é um caso isolado. Esta evolução também é detectada em outras raças de corte e leite que a genética aditiva seleciona. Nós precisamos, em qualquer raça que a gente está, a gente precisa saber quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos. E não ter medo de enfrentar os pontos fracos. Então, por exemplo, a genética, ela está muito feliz com os resultados alcançados, mas ela está muito de olho em novas tecnologias, em novos avanços tecnológicos e, sobretudo, muito atento ao programa de qualidade de carne. Eu não tenho dúvida que a indústria frigorífica está passando da hora de entender que existe uma seleção séria de um grupo de produtores, tanto para rendimento frigorífico como para acabamento de carcaça e marmoreio. Então isso existe na raça Nelore, isso é palpável e os resultados são consistentes. Acho que tudo isso vem agregar num futuro próximo aí dentro da raça Nelore.